Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma experiência em relação a algo que eu passei recentemente e senti no meu coração de compartilhar com vocês. Bom, recentemente eu fiz uma quaresma de São Miguel Arcanjo durante 40 dias. E eu vim aqui contar para vocês sobre as minhas dificuldades, como que foi esses dias, se eu consegui cumprir, se teve algum dia que eu pulei, como que foi, né, esse processo para mim. Então vamos lá. No dia eu não sabia, né, que a quaresma ia ser agora, eu já tinha ouvido falar dela em um outro momento, mas eu não sabia que seria exatamente agora. Agora entre aspas, né, porque já passou 40 dias. Se eu não me engano, eu comecei... Ela terminou agora 29 de setembro. Provavelmente agora que vocês estão vendo esse vídeo, a gente já tá em outubro. Mas, se eu não me engano, eu comecei ali em agosto. Eu não vou lembrar bem o dia exato. E aí, a quaresma de São Miguel Arcanjo, ela é nesse período de 40 dias, né? Iniciando ali no início, se eu não me engano, do mês de agosto. E finalizando no final de setembro, no dia 29, que é o dia em que se comemora o Dia dos Arcanjos, que é São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Termina com a festa, né? E aí eu lembro que no dia eu vi uma postagem de um conhecido, né? Uma pessoa conhecida, e vi também numa comunidade da qual eu acompanho. E era no dia, tipo, eu vi já era tipo 7 horas da noite e eu me interessei. E aí eu tirei o print, porque você tem que fazer, você faz um acompanhamento de orações, né, para você poder meditar sobre aquilo e tudo mais. E o ideal é que você faça uma abstinência também. E eu lembro que eu fiz uma abstinência, né, nesse período. Eu não vou mentir para vocês, eu achei que eu não ia conseguir cumprir os 40 dias. Às vezes nós duvidamos de nós mesmos, né? Eu achei que em algum momento eu ia esquecer, eu ia falhar, eu não ia ter tempo para fazer, enfim. Só que também como eu printei e deixei no meu celular, eu acho que é mais fácil, porque às vezes na hora do almoço eu fazia, tinha uns 5 minutinhos ali, eu ia ler, né? Então é claro que é importante você ter um momento para você poder se dedicar, para você meditar naquilo que você está lendo, colocar as suas intenções. É bom você fazer também assim, em um momento que você não vai ser interrompido, ninguém vai te atrapalhar. E eu lembro que tinha dias assim que eu fazia bem de noite, às vezes eu fazia no período da manhã, às vezes no meio da tarde. Eu não tinha um horário específico, porque a nossa rotina a gente sabe que muitas vezes no decorrer dos dias você combina, né, de não, aquele horário eu vou fazer, mas às vezes você tá no trânsito, às vezes você tá na rua, você tem algum compromisso, então, principalmente de fim de semana que a rotina muda um pouco. Então eu preferi priorizar nos momentos que eu tinha disponibilidade, que eu estava livre. Então, se eu acordasse eu já estava livre, eu já fazia. Se eu lembrasse ali, eu já fazia. Eu colocava um alarme durante o dia, que era 7 horas da noite, que geralmente na semana era o horário que eu já estava em casa. Só que mesmo quando eu fazia de manhã, eu sempre deixava o alarme, porque caso eu não fizesse em algum momento, para eu lembrar às 7 da noite que eu precisava fazer, caso eu não tivesse feito ainda. E eu deixava também porque às vezes eu tinha medo de desativar o alarme, não colocar para outro dia e acabar esquecendo. Então, graças a Deus eu consegui cumprir, eu consegui fazer. Assim, me surpreendi muito, fiquei muito feliz. No finalzinho, assim, eu já tava um pouco, assim, cansada, né? Porque, assim, são 40 dias, mas foi muito bacana, foi muito legal, a experiência foi muito válida. Eu consegui cumprir os 40 dias, que nem eu falei pra vocês, eu tentei colocar prioridade e fazer no momento que eu lembrava. E as dificuldades que eu encontrei foram a questão, assim, às vezes da questão da disponibilidade mesmo do tempo, de conseguir ou não fazer, de temer isso, né? Mas graças a Deus, assim, eu sempre consegui ali um tempinho. A minha rotina também não é tão agitada, então é por isso que eu indico também, se você tem uma rotina mais agitada, coloca um alarme em um horário que você sabe que você vai estar na sua casa, ou um horário que você sabe, assim, que você vai estar mais tranquila para conseguir fazer. E eu não tive, assim, aquela dificuldade, tipo assim, às vezes a gente não, quando a gente começa a fazer um propósito, por exemplo, geralmente, por exemplo, você fala, eu vou parar de comer doce, e aí você nunca ganha doce, aí chega alguém e te dá um doce, dá uma bala. Eu lembro que uma vez eu fiz um jejum de doce,
E aí, quando eu cheguei na minha sala do trabalho, tinha uma barra, assim, de doce de leite que tinham trazido pra mim de Minas. No primeiro dia eu falei, não acredito nisso, que são, na verdade, coisas pra gente, são provas, né, provações pra ver se a gente consegue passar com êxito ou não. E a gente precisa realmente estar ali, né, tentar, eu acho que isso é de extrema importância. E, assim, eu não encontrei, tipo, dificuldades no quesito, assim, de vir contra a questão de tempo, a questão de pegar um dia extremamente agitado que eu não conseguisse tirar um tempo pra fazer. Eu tinha um dia ou outro que eu tava mais agitada, que eu tinha mais coisa pra executar, principalmente por conta da minha faculdade, né, que é no período da noite. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sempre consegui ali parar uns minutinhos, que nem eu disse, a facilidade de você ter o conteúdo com você, eu tinha no meu celular. Então, isso também ajudava muito, né? E, então, assim, dificuldade no quesito de, tipo assim, às vezes você também tá, sei lá, fazendo algum outro propósito, ouvindo alguma coisa, fazendo uma oração, ouvindo uma pregação, e às vezes a gente fica sonolento. Eu até falei isso com a minha prima ontem, que eu a encontrei, e ela perguntou se nesse período eu senti sono, alguma coisa. E eu falei até que o sono não, né? Mas às vezes, assim, a dificuldade é um pouco em executar, com medo de será que vai dar tempo de eu fazer ou não, né? No dia, no caso. E aí, assim, eu acho que é importante a gente tentar, de fato, né? Colocar uma prioridade, colocar aquilo, porque acaba virando uma rotina, né? São 40 dias, então você tem aquela rotina, você acrescenta na sua rotina. E aí, assim, nesse quesito de dificuldade, pra mim, graças a Deus, foi até que de uma certa forma tranquilo, em questão do tempo, de conseguir fazer. E a questão, assim, as coisas que eu percebi durante esse período da oração. Eu fiz sozinha. Sozinha, assim, eu indiquei para outras pessoas que eu acho que também teriam interesse, que foi a minha mãe. Pessoas que eu senti no coração de encaminhar, né, ali a oração e tal. E aí é uma oração assim, ela não é muito curta, sabe? Porque tem a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo, né? Que na verdade é uma outra. Essa é uma oração, acho que ela é um pouco mais longa, sabe? E aí eu passei para algumas pessoas que eu achei que gostariam de fazer também. E uma dessas pessoas foi a minha mãe. Eu lembro até que às vezes a minha mãe apagava, sei lá, ela perdia, acabava apagando a oração, ela ficava me pedindo toda vez. Mas enfim, né? E assim, as dificuldades, agora vamos falar do meu dia a dia. As dificuldades que eu encontrei na questão do dia a dia, né, de você tentar ali ser um ser humano melhor, e também as facilidades, aquilo que São Miguel Arcanjo trabalhou na minha vida. Primeiro falando da questão das dificuldades, eu percebi assim nesse período de 40 dias, porque todas as vezes que a gente faz uma oração, né, ou quando a gente tá ali orando com Deus, pedindo assim um discernimento, pedindo para que Ele trabalhe algumas coisas em nós, que cada um tem aí o seu particular. Eu também pedi na oração, então a gente sabe que Deus, quando você pede paciência, Deus ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar uma ocasião para você ser paciente. Quando você pede para sua família ser próxima, Ele não vai unir as pessoas, Ele vai colocar situações para que vocês se aproximem. E nesse período, acho que a maior dificuldade que eu tive foi o de servir. Eu tenho assim, claro que é fácil você servir quem você gosta, mas o servir o outro sem você gostar muito, não ser muito próxima, isso é um pouco mais complicado. E aí foi uma coisa assim que eu percebi, né? Eu percebi que o servir, o se colocar no lugar do outro, de estar no lugar do outro. E nesses 40 dias eu meditei muito sobre isso, né? Eu vi até uma conhecida minha falando sobre isso. Ela falando que maior não é aquele que ordena, mas sim aquele que serve. E isso foi um tapa na minha cara, porque a gente sabe os pontos que a gente precisa melhorar, a gente pede para Deus, me ensina a ser melhor, me ensina a ser uma pessoa, né, assim, mais pura diante da tua presença, me ensina a de fato melhorar aquilo que a gente precisa, né, que só aquilo a gente sabe do que a gente precisa melhorar. E aí quando você se pega nesse tipo de situação, você fica tipo, Deus te dá ali a situação, te dá a prova e você fica, ai meu Deus, por que eu fui pedir? Por que eu fui pedir pra, né, eu ser uma pessoa melhor? É brincadeira, gente, né? Nesse contexto, assim, que a gente tem que procurar melhorar. Mas na questão, assim, ser pedir, Deus tá te colocando à prova. E aí, às vezes, a gente
fica, poxa vida, é mais complicado, desafiador do que nós imaginamos, né? E eu lembro que nesse período de 40 dias eu meditei muito sobre a questão dessa questão do servir, né, de se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil você receber uma pessoa que você gosta, é muito fácil você ceder para aquele que você gosta, mas quando é para alguém que você não gosta tanto, que você não tem tanta afinidade, o serviço se torna um pouco mais doloroso, mas não quer dizer que não deva ser feito. E eu lembro até que eu comentei com uma amiga minha assim, eu falei, nossa, Jesus foi Jesus, né? Porque igual a ele não existe, né? Porque assim, a gente tem tanto a melhorar. E quando você começa a passar por esse caminho de que você quer ser uma pessoa melhor, de que você quer prosperar, quer dizer, não quer dizer prosperar, mas que você quer ser melhor para o outro, que você quer evoluir espiritualmente, que você quer evoluir para você quer evoluir internamente, você quer melhorar a sua espiritualidade, você quer atingir novos patamares, né? E quando eu falo patamares, assim, não é nem no quesito, assim, de... como eu posso colocar... não é nem no quesito assim de mostrar pro outro, né? Tipo, igual quando uma pessoa faz faculdade, aí faz mestrado, doutorado, não nesse sentido, mas o de você subir, de evoluir, né? De patamares assim para você mesmo, pro seu interno, para você tentar ser uma pessoa melhor, para você, pros seus e também para aqueles que você nem tem tanta afinidade, aqueles que você também, né, digamos, não ama tanto. Né? Mas a gente precisa aprender esse convívio e nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão fácil você ceder para o outro ou você concordar de uma certa forma, na verdade, assim, para te trazer paz, né? Você ceder o seu mesmo você não concordando. E eu passei por situações assim, né? De você aprender a ceder, de você aprender a lidar mesmo com o outro, mesmo quando você não concorda, porque também é fácil, né? Você querer que o outro concorde com a sua opinião, mas a gente também tem que se colocar no lugar dele e tentar dosar a situação. Então esse foi um quesito que nesses 40 dias me veio, porque assim, a gente tenta procurar evoluir, melhorar espiritualmente, procurar ser pessoas melhores para fazer uma passagem também aqui na Terra, né, mais tranquila, porque eu assim, não sei qual que é a sua crença que tá vendo esse vídeo, mas eu acredito que aqui nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, aqui é uma viagem, então a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e entregar o nosso melhor. Então eu espero executar com êxito o meu, espero que você execute o seu com êxito. E quando você começa a se aprofundar mais, você começa a entender mais, você começa a estudar mais, você começa a se aprofundar, você começa a perceber que quando você acha que você está evoluindo, na verdade você tem muito a melhorar, mas muito mesmo. Quanto mais você busca, quanto mais você tenta, você começa a ver que você está em constante evolução, mas parece que quando você consegue atingir um degrau, você olha para trás e você fala, putz, eu tenho que melhorar mais 5 para eu subir mais um. Então, assim, na verdade, você tem que descer 5 para conseguir subir mais um. Então, assim, isso, assim, é delicado, né? É desafiador, mas é necessário. A gente precisa disso. Nós precisamos disso para que possamos ser pessoas melhores. E eu não falo só para os nossos, né? Mas, assim, para os outros também, para o mundo. O mundo precisa de pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas melhores, precisamos também ensinar os nossos, né? Se você tem filho, a gente precisa colocar isso para as próximas gerações, né? Então, essa foi a minha, no decorrer desses 40 dias, foi a minha maior dificuldade e ainda tenho muito que melhorar, muito que trabalhar, mas fica aí um ponto de reflexão para você também, olhar aonde você precisa melhorar. E não se esqueça que quando Deus te colocar a prova, não faz igual eu, não. Vai reclamar, passa na prova dando glória, entendeu? Não deixa que as dificuldades te abalem para você não ter que reprovar e sim passar com êxito, né? Exatidão. Então esse para mim eu acho que foi esse ponto, né? A questão do servir foi o que esse período de quaresma foi a minha maior meditação. Foi assim, o meu maior ponto de reflexão do que eu preciso melhorar internamente. E a questão assim de coisas que São Miguel Arcanjo trouxe para mim, as facilidades. Facilidades assim, os pontos de melhoria, né? Os pequenos milagres
que ele executou, porque na verdade, assim, eu fiz a novena, na verdade eu não coloquei, assim, um propósito, tipo assim, um propósito, por exemplo, às vezes você faz a quaresma ou alguma novena, uma oração de 21 dias, colocando uma intenção, às vezes você precisa de um milagre, você precisa de uma restauração, né, e na verdade, assim, eu não vi essa necessidade, eu só realmente quis fazer porque eu quis me aprofundar mais. Eu quis estar mais assim, mergulhar, como eu posso dizer, mergulhar em águas mais profundas, dar um passinho a mais na espiritualidade, explorar um pouco mais dentro de mim. Então, na verdade, eu fiz a minha abstinência que eu precisava fazer nesses 40 dias, no começo foi mais difícil. Hoje eu já posso executar o que eu tinha me abstido, que fala? Que eu tinha tirado e eu nem voltei ainda a executar. Então, você vê que acaba que parece que a gente acha que é tão importante, às vezes nem é tanto assim. E aí, eu não fiz assim, eu não coloquei, tipo, não pedi um milagre nem nada, né? Eu só queria mesmo assim, foi a minha primeira vez que eu fiz, então eu queria ver como ia ser, né? Eu me entreguei para aquela experiência. Então, às vezes a gente coloca uma intenção, né? Mas que nem no meu caso eu não coloquei nada em específico, mas eu vi São Miguel Arcanjo trabalhar muito nesses 40 dias, né? Eu vi ele, assim, executando coisas, assim, eu vi ele me curando de mágoas, até comentei isso, né, com algumas pessoas que são próximas a mim, que ele me curou de mágoas que eu nem sabia que eu tinha. E isso é uma coisa muito linda, né? Ele me curou de mágoas, ele me trouxe à tona situações que eu achei que eu tinha perdoado, que eu achei que eu tinha curado. E aí você percebe quem é você para não perdoar o próximo, quem sou eu para não perdoar o próximo, né? Quem sou eu para dizer que eu sou melhor que alguém? Quem sou eu para não desculpar? Aonde que eu acho que eu tô acima de alguém? Em nenhum momento, né? Então isso também, ele também me fez assim perceber, eu trouxe curas, né, que foram assim curas libertadoras, foram assim, parece pequenas, mas só para quem realmente sente, só para quem realmente passa sabe como é que é. Então foram curas assim incríveis, foram curas que trabalharam o meu interior, que me trouxeram leveza, me trouxeram alegria e felicidade, quando eu percebi que eu estava liberando esse sentimento, me livrando disso, né? Então assim, eu percebi nesse momento também que, inclusive, colocando ainda mais aqui hoje, né, trazendo mais à tona, que na verdade nós somos tão pequenos, né, nós não somos melhores do que nada, nós não somos melhores que nada, que ninguém. Nós podemos, assim, claro, nós somos co-criadores, né, que nem eu sempre falo aqui, nós somos co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiros é o quê? Assim, a gente tá no mesmo patamar. Nós somos co-criadores porque Deus é o criador e nós somos os co-criadores. Então, assim, a gente pode tudo, né? Tudo no sentido assim, desde que não seja para prejudicar o outro, mas a gente pode... a gente tem o poder de executar aquilo que a gente deseja, se a gente buscar de forma correta, né? Então, assim, na verdade, Deus, ele nos trouxe aqui para isso, né? Para que a gente possa executar o nosso melhor. Só que ao mesmo tempo que a gente pode tanto, assim como Jesus, ele tem o poder de tudo, ele se fez tão pequeno, ele se fez carne. E é exatamente assim conosco, né? Assim, a gente, ao mesmo tempo que você pode, você tem que reconhecer qual que é o seu ponto inicial, onde está a sua raiz, e jamais esquecer da onde você veio. E quando eu falo da onde você veio, eu não tô falando da questão do bairro que você morou, que hoje você mudou, você tá melhor, não é nesse sentido, mas é no seu interior. É jamais esquecer da sua essência. É jamais o dia que você estiver no nível que você tanto desejou, jamais perder a sua humildade. Jamais perder a essência de quem você é em Cristo e com Cristo. Então, nesse período eu também vi sobre isso, meditei sobre isso, sobre o quanto nós somos pequeninos, né? Nós somos tão pequeninos e, assim, isso não quer dizer que não possamos executar coisas grandes, não é isso. Mas, às vezes, a gente é tão pequeno, né? No meio desse mundaréu enorme. Então, às vezes, se colocar no lugar ali de acolhimento para que a gente diminua e Deus cresça, porque se Ele cresce em nós, você pode ter certeza que quando Ele cresce, grandes coisas acontecem sobre as nossas vidas. E hoje, pela manhã, eu estava ouvindo uma palestra e aí a mulher falava assim, a mulher não, se eu não me engano, ela colocou esse vídeo, que se eu não me engano é daquele filme Todo Poderoso, né, que o cara lá, ele tem o poder de ser Deus. E aí Deus chega, começa a falar com ele, e aí Deus fala assim pra ele, se você quer um milagre, seja o milagre, né? Porque ele fala que, Deus falando pra ele que o poder está em nós.
Então, se você quer, seja o milagre, seja você a diferença, né? Então, a gente tem que tentar buscar isso. Então, isso foi uma coisa também que eu percebi nesses dias, a questão da cura, a questão da libertação de sentimentos que eu nem sabia que eu tinha, né? De sentimentos que eu nem sabia que eu ainda sentia, que eu achei que eu havia me libertado. Então, foi incrível esses 40 dias. E o que mais, assim, que eu posso colocar para vocês é que São Miguel Arcanjo, não sei se vocês sabem o significado, né, mas é quem como Deus, né? São Miguel Arcanjo é um anjo, assim, que é um dos arcanjos, assim, muito poderosos, né? Se você, assim, não teve uma experiência, eu te convido a ter uma experiência com São Miguel Arcanjo, porque é só vivendo para você poder... Ó, meu cílio soltando. É só você vivendo para você realmente poder tirar as suas conclusões. Porque é a mesma coisa, se uma pessoa chega aqui para você e fala assim, Deus não existe, você sabe, você acredita que Deus existe, você sabe as experiências que você já viveu com Deus, você vai falar que não, ou você vai falar, não, eu acredito que Deus existe. Então é a mesma coisa quando você passa com uma experiência com São Miguel, só você vai saber a sua experiência, só você vai saber os pontos que ele trabalhou ali dentro de você. Então hoje eu te convido, né, se você tá em algum momento, se você tá numa fase em que você olha pra dentro de si, você não consegue encontrar, assim, uma tranquilidade, se você não consegue ver, assim, um ponto, né, assim, diferente, não consegue encontrar uma luz no fim do túnel, eu te convido hoje você a iniciar, se não os 40 dias, os 21 dias, né? Procura, assim, se conectar não somente com a espiritualidade, mas, assim, se permitir a viver aquilo que ele quer para você. Porque nós somos como um copo de água, quanto mais você se entrega, mais vai transbordar. Se você se entregar no tamanho de uma tampinha de garrafa, é isso que Deus vai transbordar em você, é isso que a espiritualidade, São Miguel Arcanjo vai transbordar em você. Se você transborda no tamanho de um copo de água, é isso que ele vai transbordar em você, ele vai te preencher totalmente. E se você se entrega como um mar, como um rio, é isso que ele vai transbordar em você. Mas é claro que é todo um processo e cada vez mais que a gente se aprofunda, a gente vai se entregando e vivendo experiências incríveis. Eu posso colocar aqui para vocês também que eu tive acontecimentos profissionalmente falando, eu tive acontecimentos nas minhas outras áreas da minha vida, coisas assim que não entram tanto porque são mais pessoais, mas assim, posso colocar aqui para vocês que a minha área profissional teve também grandes resultados depois, né, que eu estava fazendo esse período de oração. Eu dependia de um resultado na minha área profissional, eu achei que não aconteceria, achei que não ia acontecer e acabou acontecendo, né? Eu fiquei muito surpreendida, porque sabe quando você olha e você fala, não, eu acho que eu nem sou merecedora disso. E aí eu percebi que eu era, e eu vi também ali a mão de São Miguel Arcanjo, assim também como eu até pretendo falar disso em um outro vídeo, mas eu também dependia de um milagre mesmo. Eu posso dizer para vocês que ali bem no finalzinho da quaresma de São Miguel Arcanjo, ele realizou um milagre assim que era só ele. Eu precisava executar uma atividade que provavelmente eu vou compartilhar com vocês em um outro vídeo. Eu precisava executar uma atividade, mas eu também não posso deixar de falar aqui porque fez parte. Mas eu vou trazer com mais detalhes para vocês. Eu precisava ali executar uma atividade e eu não tinha recursos, eu não tinha meios. E aí São Miguel Arcanjo também, eu lembro até que eu cheguei e falei assim, São Miguel, eu não lembro, eu acho que nesse período eu nem te pedi nada, mas se eu puder te pedir é isso. E eu lembro que no mesmo dia, foi coisa assim muito rápida, sabe? É claro que nem sempre vai ser, nossa, coisa de horas, e nem sempre vai acontecer assim. Mas quando a gente pede na intenção de fazer o bem, fazer por nós, ou por aqueles que nós amamos, né, buscando de uma maneira tranquila, São Miguel Arcanjo sempre vai nos ajudar, Deus sempre vai nos ajudar. Então, aquilo que você acredita vai dar um jeito de te trazer um resultado, né? Vai colocar um meio para poder interceder pela sua vida e te trazer um resultado positivo, ou que você possa chegar nesse resultado positivo. E aí eu lembro também que nesse dia eu tive um resultado positivo
da qual eu até me emocionei no dia, porque eu falei, caramba, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa tão pequena, uma coisa tão mínima, mas que Deus está olhando, que São Miguel Arcanjo estava olhando por mim. E eu me senti assim muito grata, fiquei muito feliz pelo resultado e pela execução. Então, bom, o que eu tinha para dizer para vocês é que era isso, a questão do quanto a oração de São Miguel ela pode trabalhar na sua vida, porque eu fiz na intenção de ter a experiência e ele trabalhou todas as áreas da minha vida, né? Claro ali que acho que o que eu mais precisava era sobre aprender a servir, que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando em mim, mas ele trabalhou com amor, trabalhou com afinco, trabalhou honestamente, trabalhou de uma maneira linda, e eu posso dizer para vocês que foram 40 dias muito bem executados, muito bem vividos, 40 dias ali que cada dia teve sua particularidade, às vezes um pouco mais desafiador e outros mais alegres, mas em que ele esteve ali comigo e foram dias incríveis. E eu posso dizer para vocês que a minha percepção após esses 40 dias é totalmente diferente, né? Então, se você tiver a experiência, faça, se aproxime, se permita viver o extraordinário daquilo que a espiritualidade tem para você, daquilo que Deus tem para você. Se Deus te chama, se São Miguel Arcanjo te chama, esteja próximo, porque eu posso dizer para você, eu te dou a certeza que se você tem São Miguel Arcanjo com você, você está muito bem amparado. Se você tem Deus com você, você está muito bem amparado e mal nenhum pode te derrubar. Tá bom? Então, o que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês era a minha experiência. Se você já teve alguma experiência, seja com São Miguel Arcanjo, qualquer outra experiência que você acha legal, né? Conta aí para mim, né? Deixa aí nos comentários, eu gosto muito de ler essas coisas. E é isso, que vocês possam ter um excelente dia, ou uma noite, não sei se vocês estão vendo isso no período da noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo mês, um ótimo fim de ano, que, né, o momento que eu estou gravando, a gente já tá acabando o ano. Então é isso. Um grande abraço, que Deus possa sempre estar com vocês. Para quem acredita e crê em São Miguel Arcanjo, que ele também possa caminhar com vocês e que essa experiência, né, essa experiência que eu tive possa de alguma forma fazer sentido para você e tocar o teu coração. Amém? Fiquem com Deus.